Dissecando o antipetismo. Nunca antes na história desse país ninguém tão errado foi tão bem sucedido numa campanha. Uma enxurrada de falas e ações desqualificantes que fariam a pó qualquer candidatura o colocaram no topo e as pessoas declaram seu amor a ele como se fosse Jesus voltando. TSE, por favor, explique. Na minha humilde compreensão, a explicação é a seguinte. O eleitor dele se divide basicamente em dois grandes grupos. O primeiro é o grupo dos eles, os seguidores dele que apoiam quem ele é e o que ele fala, por mais bizarro que seja. Esses estão convictos de que ele representa a melhor opção para o Brasil. E o segundo grupo são os PT não, que preferem qualquer coisa ao invés do PT. Até Bozo, the It, e acham que ele é a vingança adequada. Existe uma espécie de um prazer erótico na derrota do PT pelo Bolsonaro. Seja como for, o antipetismo é o que importa. É tipo uma coisa entre atleticanos e cruzeirenses, entre gremistas e colorados. O debate virou um confronto de memes. Então, meu amigo, minha amiga, se há no seu coração e no seu cérebro espaço para uma reflexão, por mínimo que seja, essa é a hora. É a hora de pensar no assunto, porque dá muita dor de corno tomar uma decisão sem volta pelos motivos errados. É aquela sensação horrorosa de acordar do lado de alguém que você conheceu na noite anterior e levou pra cama porque estava bêbada. E eu uso o gênero feminino de propósito porque, mais do que ninguém, as mulheres sabem do que eu estou falando. Precisamos falar do antipetismo. Nós precisamos, com calma e paciência, botar conteúdo na conversa. O antipetismo quer fazer você crer em mentiras que foram repetidas e batidas e surradas tantas vezes que ficaram parecidas com verdades. Vamos a elas. O PT inventou a corrupção. A corrupção começou no Brasil com Cabral. Não esse, o que está preso, mas esse, o que começou a invasão que na escola a gente ouviu chamar de descobrimento. Se você entendeu que Cabral não descobriu o Brasil, mas invadiu o Brasil para pilhar nossas riquezas e dizimar as populações nativas, você já entendeu como uma mentira é transformada em verdade para servir a interesses de quem a conta. Houve corrupção em toda a nossa história. A ditadura militar foi um festival de roubalheira que continuou depois no período democrático e veio até hoje. A corrupção é um mal intrínseco ao comportamento humano, individual e social, aos governos e aos seus parceiros empresários, que são tão ou mais corruptos quanto os políticos. Por que então o PT ficou com esse estigma? Porque foi justamente nos seus governos onde se criou a estrutura eficiente para investigar e combater a corrupção. Entre 2013 e 2014, a Polícia Federal realizou 2.226 operações, em comparação com as 48 realizadas durante os 8 anos do governo FHC. Além do trabalho da PF, o governo petista garantiu autonomia ao Ministério Público e fortaleceu os órgãos de fiscalização. Antes do PT, além de raras, as investigações eram discretas. A gente sempre falava, colarinho branco, gente rica nunca vai pra cadeia. No período petista, políticos começaram a ir pra cadeia, inclusive gente do próprio partido. E junto com eles, empresários corruptos, gente muito rica e poderosa, Marcelo Odebrecht, quem diria? Diferente do PSDB, por exemplo, que sempre consegue ajuda do judiciário para se safar, ou do MDB, que vendeu a alma pro diabo para manter o Temer fora da cadeia. Sabe quem mais acha isso? A Miriam Leitão, insuspeita antipetista. Segunda mentira, o PT é uma organização criminosa. O PT é um partido, como outro qualquer. Fez coisas maravilhosas pelo Brasil e cometeu erros. Mas se você fizer um exame honesto e profundo, vai ver que o saldo é extremamente positivo. Claro que houve corrupção nos governos do PT. Você imagina, você governar um país do tamanho do Brasil, a quantidade de gente que está envolvida, obras contratadas, recursos liberados, quantos espertalhões e oportunistas vão se aproximar esperando a chance de tirar uma vantagem. Mas veja bem, se um padre ou vários padres forem acusados de pedofilia, é correto a gente falar que a igreja é pedófila? Não. Nesse caso e naquele, a generalização é um erro. Essa é a verdade. O resto é guerra de narrativas. A culpa da crise é do PT. Botar a culpa da crise no governo do PT é coisa de gente ingênua, mal informada ou mal intencionada. O futebol oferece para nós uma boa analogia. Quando os jogadores não gostam de um técnico, eles começam a fazer corpo mole e vão deixando o time despencar, o time começa a perder, ninguém entende por quê, até a torcida começar a pedir a cabeça do treinador. E aí quando troca, por milagre, o mesmo time de perna de pau começa a vencer jogos. Oh, que milagre, aconteceu
aconteceu, então a culpa era do técnico. De alguma maneira, Dilma desagradou os interesses de grupos de poder, que começaram então a tramar a sua queda. Sacrificaram o desenvolvimento do país, emprego de milhões de pessoas, até que o seu povo fosse para as ruas pedir a cabeça da treinadora. E aí encontraram uma brecha contábil e a torcida votou pelo impeachment. A crise foi construída por diversos grupos de interesse para derrubar Dilma e demonizar o PT. Os detalhes dessa história serão contados no futuro. Como foi com a história do descobrimento do Brasil? Lembra que só recentemente a gente começou a aprender que não era um descobrimento, foi uma invasão. Nesse momento, você tem uma chance de parar de demonizar o PT, de colocá-lo no seu devido lugar, no seu lugar certo na história, no lugar de um partido que fez muito pelo Brasil, cometeu erros, mas com todos eles é infinitamente melhor que o PP, por exemplo. Não confunda PT com PP. Esse PP é o partido do Bolsonaro até 2016. Ele é o campeão de inquéritos na Lava Jato. E o Bolsonaro só não entrou na lista dos investigados, dos indiciados, porque, como ele mesmo disse na Globo News, ele era do baixo clero. Ele era tão medíocre que nem os corruptos procuravam ele. Julgar o Brasil no fascismo imprevisível é uma irresponsabilidade. Por mais que tenha defeitos, o PT jamais levantaria um questionamento tão cretino. Por mais que tenha defeitos, o PT jamais faria apologia da tortura. E isso não é irrelevante. Não há antipetismo que justifique isso. É infantilidade política para uns, manipulação para outros ou esperteza oportunista. Um abraço.